Oi, tudo bem com vocês? Estão todos se protegendo do coronavírus? Eu tenho certeza que sim, mas não custa lembrar, claro. Mãos lavadas, nariz e boca cobertos ao espirrar ou tossir e ficar em casa. Muito bem. O assunto de hoje é contar, ler, ouvir e até escrever histórias. Ai, muito gostoso. Quem aqui gosta de história? Eu simplesmente adoro. Gosto de ler, de ouvir e até mesmo de contar histórias. E as minhas preferidas são aquelas que trazem um mistério, um arrepio, um medinho, sabe? Ai, enfim, vamos ouvir uma história de sacudir o esqueleto? Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga.
Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e, de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa. E qual vai ser o desfecho da história da Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. E que as ações podem gerar consequências. Ok? Beijo, queridos! Até a próxima! Curtiu as dicas de hoje? Então inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim a gente sempre te avisa quando tiver um vídeo novo por aqui. A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio lá pelo YouTube. É só se inscrever no canal e clicar no sininho para a gente poder te avisar sempre que tiver vídeo novo. Beleza? E aí, gostou da história? Ficou com medo? Eu aqui fiquei meio assim, ai. Mas tudo bem. Eu fiquei bastante curiosa para saber qual o desfecho dessa história. E vocês? Que tal inventar um desfecho para ela? Ou se preferir ou já conhece essa história, que tal criar uma nova com bastante suspense? Eu tenho uma ideia de um personagem assim assustador. O coronavírus. Nessa história, você pode inventar até um super-herói que enfrenta esse inimigo e consegue derrotá-lo. E outra ideia, que tal contar sobre as suas experiências, sobre o que você está vivendo sem poder sair de casa, em formato de história? Eu tenho uma sugestão de começo, tá? Daí você vê o que você acha. Em um tempo não muito distante, uma cidade foi invadida por seres invisíveis aterrorizantes. Para salvar desse perigo, João e Maria resolvem ficar em casa com seus filhos. Sem poder sair, o filho mais novo do casal teve ideias mirabolantes que fizeram toda a família se divertir junta. Essa foi a primeira ideia, né? Mas uma boa dica é pensar em situações reais que estamos vivendo, mas com elementos fantásticos. Para escrever uma história, o que vale é soltar a imaginação. Então, assim, dá aquela relaxada, mas para escrever bem, precisamos usar os sinais de pontuação. Vocês conhecem todos eles? Vamos ver um vídeo que explica tudo tintim por tintim. Olá, nessa videoaula vamos falar dos diferentes sinais de pontuação. Vamos falar do ponto final, do ponto de interrogação, de exclamação, do dois pontos e também do travessão. Vamos entender juntos, neste vídeo, a função de cada um destes sinais de pontuação. Vamos lá? Você já deve ter visto estes sinais por aí, não é mesmo? Os sinais de pontuação são bem importantes na hora que estamos escrevendo ou lendo algum texto. Devemos ficar sempre atentos a eles. Se uma pessoa na rua nos pergunta que horas são, por exemplo, fica fácil de percebermos que é uma pergunta pelo tom de voz dela, pela entonação. Mas em um texto deveríamos usar um sinal de pontuação, o ponto de interrogação. No dia a dia, usamos a entonação para fazer perguntas, demonstrar surpresa, alegria, enquanto que em um texto precisamos utilizar as pontuações, e é por isso que os sinais são tão importantes. Para este vídeo, eu escolhi alguns trechos de Alice no País das Maravilhas para usarmos de exemplo. Em cada um dos textos temos alguns sinais de pontuação. Vamos lê-los e entendê-los um por um. O ponto final é um sinal de pontuação usado para finalizar uma frase, como o nome mesmo diz. Quando uma frase termina, devemos colocar um ponto final antes de começar a próxima com letra maiúscula. Vamos ler um trecho de Alice no País das Maravilhas e entender melhor a função do ponto final. Está escrito assim: Na mesma hora Alice entrou, sem pensar em como faria para sair. A toca do coelho dava diretamente em um túnel.
Se prestarmos um pouco de atenção, vamos perceber que temos duas frases aqui. Na primeira frase, Alice entrou em um buraco sem saber como sairia dele, enquanto que na segunda frase descobrimos que o buraco é a toca do coelho, que dava num túnel. Como podemos perceber, o ponto final aparece para dividir a frase. Na verdade, ele finaliza uma frase para que a outra comece. Já o ponto de interrogação é um pouco diferente do ponto final. O ponto de interrogação serve para interrogar, ou seja, serve para fazer perguntas. A gente precisa usar esse sinal sempre que quisermos fazer uma pergunta. Vamos ler junto outro trecho para entendermos a importância do ponto de interrogação e como ele fica no som da voz, na nossa entonação. O trecho está assim. E para que serve um livro? Sem figuras nem diálogos. Perceberam? Neste exemplo, a personagem Alice está fazendo uma pergunta para si própria. Sempre que a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa usar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, também como seu nome diz, serve para exclamar. O ponto de exclamação consegue nos ajudar a expressar sentimentos e emoções, como a preocupação, o medo ou a alegria. Sempre que a gente perceber que há um ponto de exclamação no texto, é porque provavelmente existe algum personagem demonstrando alguma emoção. Um susto que alguém levou, um grito que alguém deu, por exemplo. No trecho que trouxe para a gente ler, podemos perceber que o coelho está muito preocupado. Ele diz assim: minha nossa, eu devo estar muito atrasado. A personagem está preocupada e demonstrando bastante emoção. Está com medo de se atrasar, por isso as exclamações. Uma coisa importante sobre o ponto de exclamação é que, por ele conseguir demonstrar sentimentos e emoções, geralmente aparece na fala das personagens. Dificilmente veremos pontos de exclamação em um jornal ou em notícias mais sérias, por exemplo. Os dois pontos e o travessão são bem parecidos. Isso porque os dois servem para abrir diálogos e esclarecer ideias. Vamos ler mais um trecho de Alice e logo em seguida a gente tenta entender melhor a função dos dois sinais. Está escrito assim. Logo ela começou dizendo: eu queria saber se posso cair direto através da terra. Perceberam que os dois pontos estão aparecendo para anunciar um diálogo? O narrador disse. Logo ela começou dizendo. E daí colocamos os dois pontos, pois o que virá em seguida é a fala da personagem. Entenderam? Neste exemplo, o dois pontos aparece justamente para anunciar uma fala. Ele faz uma citação. Já em outro exemplo que eu trouxe, a gente pode ver como o travessão funciona. É parecido com o dois pontos. Também serve para indicar a fala de um personagem. A diferença do travessão é que ele indica um discurso direto e não faz uma citação. Isso quer dizer que o travessão anuncia o que um personagem vai falar naquele exato momento. Às vezes, até mesmo conversando com outro personagem, criando um diálogo. Vamos para mais um exemplo para tentarmos entender melhor a função do travessão. O trecho que eu separei está assim. Quem é você? Disse a lagarta. No momento eu não sei, senhora, respondeu Alice. Viram? Neste caso, precisamos usar o travessão ao invés dos dois pontos, pois é o travessão que indica o discurso direto. Bom, vamos relembrar então o que a gente viu nesse vídeo. A gente aprendeu sobre as pontuações e a importância que elas têm em um texto. Nessa aula, nós conhecemos o ponto final, que serve para finalizar uma frase, conhecemos o ponto de interrogação, que serve para fazer perguntas, o ponto de exclamação, que expressa emoções e sentimentos. Aprendemos também a função dos dois pontos e do travessão e vimos que, por mais que parecidos, eles são diferentes. Aprendemos que os dois pontos se usam em citações, quando precisamos abrir uma fala de um personagem, enquanto que o travessão aparece em discursos diretos, ou seja, em diálogos, em conversas entre personagens. Você que leu junto estes trechinhos de Alice comigo, já conhecia a história? Tente ficar atento aos sinais de pontuação sempre que ler ou escrever algo. De agora em diante, tente prestar mais atenção na entonação das vozes, sempre que conversar com alguém. Bom, a aula termina aqui e eu vou ficando por aqui também. Espero que tenha gostado do conteúdo e que agora esteja mais claro para você como utilizar os sinais de pontuação. Bons estudos e até a próxima. Pronto, agora que já sabemos como escrever uma narrativa, já listamos algumas ideias e sabemos usar os sinais de pontuação, é só colocar a mão na massa, quer dizer, na caneta ou no lápis. Eu tenho certeza que essa história vai ficar sensacional. Só não esqueçam de revisar os sinais de pontuação e depois que a história estiver pronta, ok? Para terminar o nosso encontro de hoje, que tal assistir a um show de um grupo brasileiro muito, muito especial, que transforma o corpo em instrumento musical. Vamos lá? Prepare-se para seguir o ritmo do seu corpo.
E aí, conseguiram imitar algum som? Eu fiquei aqui tentando, mas não sei não. É isso aí, pessoal. Muitos aprendizados hoje, hein? Até o nosso próximo encontro e lembrem-se, vamos nos proteger contra o coronavírus. E não se esqueçam de lavar bem as mãos com água e sabão. Né? Tem uma rimadinha, mãos, sabão, né? E ficando em casa, né? Um beijo para todos. Tchau, tchau.